Você segue algum atacante? Deixa aí nos comentários se os padrões que eu estou trazendo fazem algum sentido. Vamos lá. Nesse esporte, o que você acha que é necessário? Sagacidade ou sensibilidade? A maioria dos atacantes de futebol, eles precisam pensar e agir rapidamente, precisam ter reflexos, adaptação, né? Precisam ver a situação como um todo, mas também agir de forma precisa, pontual. São muito precisos, né? Eles não se preocupam necessariamente em voltar para recuperar a bola, mas eles se preocupam em recebê-la e achar as brechas do sistema para fazer o que tem que ser feito, né? Então, sagacidade. A maioria dos atacantes de futebol tem traços de caçador, né? Então, eu fiz até algumas comparações aqui, eu alterei a imagem da direita para você conseguir perceber a diferença no olhar desses homens. A maioria deles tem olhos de pastor ou caçador. Alterando a imagem para características mais puxadas para presa, você vai perceber que o olhar muda, a sensação. O que o seu sistema te avisa aí? Quando você olha para o olhar dessas duas pessoas, é a mesma pessoa, só que a da direita está com um olhar diferente. Encare a imagem da direita por um tempo, depois olhe para a esquerda. Você vai perceber que a sua mente está conseguindo fazer uma separação aí. Quase são duas pessoas diferentes. Parece que o cara está num estado emocional totalmente diferente na imagem da direita, né? Parece que ele é mais tranquilão, mais brincalhão, risonho, não é tão hostil, é meio sonhador. Olha que interessante. Olha o foco, olha a precisão, a atenção. Olha esse cara aqui, né? Quando a gente olha para os jogadores de futebol, geralmente a gente vai ter essa sensação, um olhar mais frio e focado. Olha que padrão forte, né? Um foco, uma precisão. Olha o padrão, muito forte. Mas só exemplos aqui para você observar. Os esportes, principalmente esporte de precisão, de tensão, pressão, né, de caos, lembram a guerra, lembram a trincheira. Geralmente, a configuração de caçador vai estar um pouco mais presente ali. Então, entre os jogadores de futebol, a maioria tem olhos de pastor ou caçador, raramente olhos de presa. Eu falo entre os que mais se destacam, tá? Esse cara ele tem olhos de pastor com inclinação para caçador. Olha como a íris é pequena, a sobrancelha é baixa, as pálpebras já começam a ficar mais arqueadas, né? Os olhos já não são tão afastados. Eles são levemente afastados, então tem mais traços de caçador do que de presa, né? Então a gente percebe ali que existe um equilíbrio, né? Como se ele tivesse, vamos pegar aí, 30% presa, 40% pastor, 30% caçador. Há um equilíbrio ali, tá vendo? Só que ele está um pouquinho mais puxado para caçador justamente por conta da íris. Quanto mais características de caçador, mais a pessoa expressa esse instinto predatório, territorialista, frio, focado. Olha o Haaland. O Haaland é um cara que treta, né? Ele briga, ele vira e mexe, implica, brinca. Pude perceber também que o padrão nos olhos é ali, muito forte. Assim como entre policiais, bombeiros, grandes políticos, empresários, CEOs, né? Líderes espirituais, por exemplo, você vai perceber, tem um cargo de responsabilidade ou atenção extrema em cima de uma performance que te coloca muito em risco, né? Quando você observa o lutador, geralmente esse cara está se colocando muito em risco. Trabalhar tomando soco na cabeça. Esse é o trabalho de um lutador. O cara precisa lidar com o corpo, os estímulos, os sentidos. Ele precisa ser bom nisso, porque senão ele toma muito dano desnecessário, né? Então, existem configurações mais puxadas. Não adianta o cara querer meter de malucão sem se conhecer. Não, vou fazer luta. Beleza, que tipo de luta você vai fazer, né? Por quê? Existe um propósito? É só para exercício físico? Ou é porque você sente algo latente? É genético? Parece que há um chamado de guerreiro ali. Esses caras, dentro deles, existe alguma aura, alguma coisa que os puxa para essas performances.
De tantas escolhas que poderiam fazer na vida, por que escolheram o que fazem? Então, quando a gente observa grandes lutadores, grandes atacantes, né, a gente percebe um padrão muito forte aí nos olhos. Olhos de pastor ou caçador, raramente olhos de presa. Quando você olha nos traços, você consegue perceber, mas também a sensação que esse olhar te transmite, mas também quando você vai observar o comportamento geral da pessoa, a profissão, a carreira que ela escolheu. É por isso que jogador de futebol, ele geralmente atrai muita mulher, tá? Primeiro, tem o status, tem a genética, né? Mas também ele tem um certo comportamento predatório. A genética de guerreiro. Quanto mais genética de guerreiro, mais vontade de transar o cara tem. Basicamente isso, né? Então, você une a genética de guerreiro aí com alguns outros traços. Por exemplo, o cara tem olhos de caçador e ele tem uma testa mais reduzida. Geralmente é o cara que tem mais impulso sexual. Olha só. Geralmente, a maioria esmagadora dos atletas, dos jogadores de futebol, eles têm uma testa um pouco mais puxada para trás, né? Não sei se você já percebeu. Então, vou até colocar alguns exemplos aqui para você conseguir observar. Até usei essas imagens para fazer alguns outros vídeos também, que eu vou analisar um a um aqui para você observar depois. Mas observe como a testa ou é reduzida ou é mais inclinada para trás. É uma testa de 3 a 2 dedos. Ela tem uma certa inclinação, ela é quadrada em rampa ou arredondada, né, ó. Olha aqui, ó, quadrada em rampa, mais reduzida. De 3 a 2 dedos. Ó, olha essa aqui. Um pouco mais arredondada e bem puxada para trás. Esse cara aqui provavelmente é mais expressivo do que esse cara aqui. O Hendrick tem a testa mais quadrada, né? O Darwin ele já tem uma testa um pouco mais arredondada e curvada, bem puxada, né? Então isso pega no comportamento. Olha o Haaland, quadrado em rampa, né? Com uma certa inclinação para trás, um pouco mais puxada. E por aí vai. Olha só, os velocistas também. Muito esforço físico, geralmente há uma certa inclinação na testa. Ou um volume mais reduzido. Olha aqui. Olha o tamanho da testa desse cara em comparação a todo o rosto dele. Olha como o rosto é muito maior e expressivo. Olha o tamanhozinho da testa, né? Então, muita resistência, velocidade mental, né? Esses caras, eles provavelmente são muito adaptáveis mentalmente, né? Olha aí. Eu não estou mostrando qualquer jogador de futebol aqui. Eu estou mostrando a elite, né? É quem você consegue buscar facilmente na internet, assistir vários vídeos, documentário, né? Ver treinador falando. Pode pesquisar aí que você vai perceber muito do que eu estou dizendo sobre esses caras aqui, né? Eles têm uma sensibilidade mais aguçada, eles conseguem lidar com os estímulos materiais, estímulo do mundo, né? Estímulo físico, dor, desconforto, pensar e agir rapidamente, que é a diferença da lógica rápida e a lógica profunda. A lógica rápida você precisa pensar e agir com pouco dado, pouco recurso, muitas vezes pouca estrutura, né? A prioridade é a ação, é fazer acontecer. E esses caras na cara do gol, eles não podem pensar muito. Eles têm que trabalhar com o que tem. Você percebeu? O ângulo, a distância, como vão chutar a bola, tudo ali é muito específico daquela situação e eles precisam ser mestres em identificar isso rapidamente, os caminhos que eles podem seguir. Por isso que o atacante de futebol é mais sagaz, né? Ele dá mais trabalho. Já percebeu? Às vezes tem 3, 4, 5 marcando ele, ele perfura aquela barreira ali, né? Então, sagacidade. A configuração que esses caras carregam está toda conectada. Não necessariamente é uma característica isolada que traz o sucesso deles, mas a herança genética que receberam, o ambiente que cresceram, se descobriram ali no ambiente, a performance que demonstram. Você percebe entre eles padrões muito fortes. Eu expliquei em outro vídeo, tá? Características dos olhos, da orelha, nariz, o crânio, a nuca, o corpo. Eu falei mais sobre isso em outros vídeos, vai observando aí. Mas grave esse padrão. Os olhos geralmente têm mais inclinação para caçador. A testa é um pouco mais reduzida.
por isso que geralmente jogador de futebol costuma ter mais impulso sexual, né? São caras que gostam de harém, por exemplo, gostam de movimento feminino por perto, sensibilidade, tá vendo, ó? Existe um lado mais expressivo, brincalhão, exótico, guerreiro, fronte de batalha. Não quer pensar demais em detalhe técnico, ficar se planejando demais, não. Priorizam mais a ação, a execução, o resultado. Muitas vezes o resultado rápido, né? Também existe um lado ali um pouco mais amante da beleza que puxa muito para o homem, né? O homem, por natureza, ele quer voltar para o mesmo útero que ele saiu. Isso não é sacanagem não, tá? Existe aí, de forma inconsciente, a nossa biologia. Você, desde a sua infância, você mama no peito, você tem mais contato com o sexo feminino. A mãe carrega o filho por muito tempo dentro do ventre, ela pare esse filho, naturalmente ela tem uma conexão emocional mais forte por ter carregado ele, por ter sentido ele, né, passado a dor do parto, alimentado. Esse filho ela vê crescendo, se desenvolvendo, o filho percebe que a mãe tem um lado mais sensitivo, não dá para falar com a mãe do jeito que fala com o pai muitas vezes, ou com os amigos da rua. Existe uma certa conexão mais forte dos homens com as mulheres, né? Física, né? A gente passou mais tempo tocando o corpo feminino. Por natureza, a gente quer voltar para lá. E os homens com a testa mais reduzida, geralmente, eles costumam ter um pouco mais de dificuldade com o controle no impulso sexual. Olha só, o grande dilema do atleta, né? O atleta, quando ele vai se preparar para algo muito importante, geralmente ele não pode ter relação sexual. Assim, é aconselhável, né? Porque você acaba direcionando aquela energia. Então o cara tá com muita vontade de transar, em campo, geralmente ele vai arrebentar, né? Ele vai colocar muita energia ali, porque essa energia tem que sair por algum lugar. Então, celibato. Isso aí, meus amigos, parece coisa de Bíblia, de igreja, de religião, né? Jejum, por exemplo, essas coisas são muito antigas, cara, né? Esses padrões estão intimamente conectados. Então, se eu pudesse comparar a performance dos atletas, atacantes de futebol, seria a performance de um guerreiro, de um gladiador, né? Então, naturalmente, precisa ter configurações mentais mais focadas no fronte de batalha. São pessoas que performam no campo de futebol, mas em uma outra situação poderiam performar na polícia, poderiam performar em alguma profissão de risco, né? Na guerra e por aí vai, né? Então, observa aí depois e me fala se esses padrões que eu estou trazendo fazem sentido.